Ela estava 9 meses grávida, sentada em uma calçada fria, assistindo dezenas de pessoas passarem por ela como se ela fosse invisível. O namorado dela, música, nunca lá apareceu. O telefone dela estava morto. As contrações dela estavam a 3 minutos de distância. E nem uma única pessoa iria música parar para ajudar. Até que um estranho em uma jaqueta simples encostou e perguntou 4 simples música palavras. Quão distantes? Ela não tinha ideia de que este estranho era um bilionário. Ela não tinha ideia de que sua própria irmã estava planejando destruir a vida dela por 5 anos. E ela não tinha ideia de que você precisa me dizer onde você o escondeu, Rachel. Eu sei que você sabe onde está. Estava sendo pago para traí-la. Eles vão me matar. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo. A filha dela, a casa dela, a reputação dela, a liberdade dela. E esta música é como ela revidou. Fique comigo até o fim, porque o que acontece em seguida vai mudar a maneira como você pensa sobre confiança, família e sobrevivência. Lição e declaração de valor. Antes de começarmos, eu quero que você saiba algo importante. Esta história é mais do que entretenimento. É um lembrete de que as pessoas que deveriam nos amar podem, às vezes, nos machucar mais. É a prova de que você pode sobreviver à traição, acusações falsas e humilhação pública. E é uma lição de que seu passado não define seu futuro. Se você já se sentiu sozinha, abandonada ou invisível, esta história é para você. Se você já confiou na pessoa errada, esta história é para você. Se você já se perguntou se é forte o suficiente para sobreviver ao pior dia de sua vida, esta história vai te mostrar que você é. O significado desta história é simples. A verdade é apenas uma arma quando você tem medo dela. Assim que você parar de se esconder, assim que você assumir sua história, ninguém poderá usá-la contra você. Eles dizem que Deus não te dá mais do que você pode suportar. De pé naquela calçada, contrações rasgando meu corpo como raios, assistindo pessoa após pessoa me contornar, como se eu não fosse nada mais do que um pedaço de lixo que alguém havia descartado descuidadamente. Eu pensei que talvez Deus tivesse me confundido com alguém mais forte, alguém mais corajoso, alguém que ainda não havia sido quebrada tantas vezes que ela havia perdido a conta. Meu nome é Lena Marshall, eu tenho 32 anos. E esta é a história de como eu perdi tudo o que eu pensava que sabia, descobri quem eu realmente era. E aprendi que às vezes as pessoas que te salvam não são aquelas que usam capas ou montam cavalos brancos. Às vezes, eles são completos estranhos que por acaso estão passando exatamente no momento certo. E às vezes, as pessoas que te destroem, que desfazem sua vida pedaço por pedaço com precisão cirúrgica, são aquelas que deveriam te amar mais. Começou em uma terça-feira à tarde, no final de setembro. O tipo de dia de outono perfeito que te faz acreditar que coisas boas são possíveis. Folhas douradas dançando em uma brisa suave. Luz do sol quente na sua pele. O cheiro de alguém em algum lugar queimando folhas. Aquele cheiro nostálgico que sempre me lembrava dos breves anos felizes antes da morte dos meus pais. Eu estava 9 meses grávida, sentada em um banco de madeira em frente ao consultório da minha obstetra, esperando por Marcos, meu namorado de 2 anos, o pai da minha filha ainda não nascida. O homem que havia me olhado nos olhos 6 meses atrás e prometido que tudo seria diferente agora, que ele seria diferente, que seríamos uma família de verdade. Ele deveria ter me buscado 2 horas atrás. 2 horas. 120 minutos assistindo outras mulheres grávidas saírem do prédio do consultório, entrarem em carros esperando, dirigidos por parceiros atenciosos, e desaparecerem em suas pequenas vidas felizes. 120 minutos verificando meu telefone obsessivamente, assistindo a bateria esvaziar de 30% para 15 para 5, para nada.
Meu telefone morreu em algum lugar perto da marca de 90 minutos. O carregador estava no carro do Marcos. O carro que não estava aqui, que nunca esteve aqui, que provavelmente estava estacionado em frente a algum bar ou cassino, ou onde quer que Marcos fosse quando ele desaparecia por horas sem explicação. Eu tinha 387 no meu bolso. Não o suficiente para um táxi, não o suficiente para nada, na verdade. E sem como ligar para ninguém, porque meu telefone estava tão morto quanto minha fé no homem que deveria estar aqui. A primeira contração me atingiu como um trem de carga exatamente às 16h17 da tarde. Eu sei a hora porque eu tinha acabado de olhar para o relógio no prédio do outro lado da rua, me perguntando se eu deveria tentar andar até o ponto de ônibus a 6 quarteirões de distância, ou apenas sentar aqui até que Marcos finalmente lembrasse que ele tinha uma namorada grávida. A dor começou na minha lombar, uma dor surda que rapidamente se tornou algo que me roubou o fôlego. Ela envolveu toda a minha cintura, apertando, exigindo atenção. Eu agarrei a borda do banco tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, respirando através dela do jeito que as aulas de pré-natal haviam me ensinado. Ok, está tudo bem. Braxton Hicks, falso trabalho de parto, contrações de prática. Isso acontecia o tempo todo nas últimas semanas de gravidez. Os livros diziam isso. Os médicos diziam isso. Nada para se preocupar. Apenas meu corpo se preparando para a coisa real. Eu ficaria bem. Eu só precisava respirar. Só precisava esperar passar. Só precisava que Marcos aparecesse. A segunda contração veio 4 minutos depois. Esta foi pior, mais longa, mais intensa. Uma onda de pressão e dor que me fez dobrar sobre o banco. Uma mão pressionada contra minha enorme barriga, a outra agarrando as ripas de madeira abaixo de mim. Uma mulher passando olhou para mim, franziu ligeiramente a testa e continuou andando. Ela estava usando sapatos caros, solas vermelhas. Lembro-me de pensar que aqueles sapatos provavelmente custavam mais do que 3 meses do meu aluguel. Na terceira contração, eu sabia que isso não era falso trabalho de parto. Isso não era prática. Isso era a coisa real. E estava acontecendo agora, aqui em uma calçada no centro da cidade. Sem telefone, sem carona, sem dinheiro. E absolutamente ninguém vindo para me ajudar. Eu consegui ficar de pé, pensando que talvez eu pudesse caminhar até o hospital. Era apenas 6 quarteirões de distância. Eu tinha caminhado, digamos, 6 quarteirões 1000 vezes antes. Eu era jovem, saudável e forte. Eu conseguia fazer isso. Eu havia sobrevivido a coisas piores do que uma caminhada de 6 quarteirões. Eu andei meio quarteirão antes que minhas pernas cedessem. O concreto estava frio através do meu vestido de maternidade fino. Aquele azul claro com as pequenas flores brancas que Marcos havia dito que me deixava bonita. Lembro-me de olhar para os sapatos das pessoas enquanto elas passavam. Saltos caros clicando no pavimento. Tênis arrastando-se sem diminuir a velocidade. Sapatos de negócios, tênis de corrida, sandálias, botas, dezenas de pares de pés, centenas de passos. E nem um único par parando. Eu não era invisível. Isso teria sido mais fácil de alguma forma. Pessoas invisíveis não existem. E se você não existe, você não pode ser ignorado. Não, eu era algo pior do que invisível. Eu era inconveniente. Eu era um problema que ninguém queria resolver. Eu era uma mulher grávida sentada em uma calçada suja, em evidente angústia. E cada pessoa que passou por mim fez uma escolha consciente de continuar andando. Um empresário em um terno cinza realmente passou por cima das minhas pernas estendidas sem quebrar o passo. Outra contração me atingiu. 3 minutos desta vez, talvez menos. A dor estava aumentando, aumentando, cada onda mais alta que a anterior. E eu estava começando a entrar em pânico. Realmente, verdadeiramente em pânico, de uma maneira que eu não havia permitido sentir desde que eu tinha 8 anos. E um policial bateu em nossa porta para me dizer que meus pais nunca voltariam para casa.
Eu chamei uma mulher em uma jaqueta vermelha. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu estou em trabalho de parto. Ela fingiu não me ouvir, andou mais rápido, desapareceu virando a esquina sem olhar para trás. Eu estendi a mão para um homem com uma pasta, minha mão tremendo, minha voz falhando. Por favor, eu preciso chegar a um hospital. Ele se esquivou da minha mão estendida como se eu fosse um pedaço de lixo em seu caminho, um pequeno obstáculo entre ele e para onde quer que ele estivesse indo. As lágrimas vieram então. Não um choro dramático, não o tipo de choro que você vê em filmes, onde a atriz de alguma forma consegue parecer bonita mesmo em seu momento mais sombrio. Apenas lágrimas silenciosas rolando pelo meu rosto, misturando-se com o suor que havia começado a brotar na minha testa. Sentei-me naquela calçada fria e suja, uma mão na minha barriga, onde minha filha estava lutando para vir ao mundo, a outra pressionada contra o concreto, e me perguntei se era isso, se era assim que meu bebê nasceria. Em uma calçada suja, cercada por pessoas que não se incomodavam em ajudar, cercada por sapatos caros e olhares desviados na crueldade particular da indiferença. Foi então que ouvi a voz dele. Quão distantes! Eu levantei os olhos, apertando-os contra o sol do final da tarde. Um homem estava agachado na minha frente, seu rosto parcialmente silhuetado pela luz atrás dele. Jeans, uma jaqueta cinza simples que parecia ter visto dias melhores. Cabelo castanho que precisava de um corte, ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Olhos que pareciam cansados, mas gentis, com uma espécie de sombras profundas que sugeriam que ele não estava dormindo bem. O quê? Minha voz saiu como um coacho, rouca de chorar, rouca das contrações que estavam roubando mais do meu fôlego a cada minuto que passava. As contrações, ele disse, sua voz calma e firme, como se estivéssemos tendo uma conversa perfeitamente normal e não agachados em uma calçada suja enquanto eu entrava em trabalho de parto. Quão distantes elas estão? 3 minutos, talvez 4. Eu não sei mais. Eu perdi a conta. Ele assentiu uma vez. Um movimento rápido e decisivo que de alguma forma me fez sentir que tudo ficaria bem. Como se este estranho que havia aparecido do nada soubesse exatamente o que fazer. Você consegue andar se eu te ajudar? Eu não sei. Eu tentei. Eu caí. Tá tudo bem. Nós vamos resolver isso. Meu carro está ali. Ele apontou para um Honda Accord estacionado no meio-fio a cerca de 6 metros de distância. Nada chique, um pouco sujo. Um carro perfeitamente comum que parecia salvação para mim naquele momento. Ele me ajudou a ficar de pé, um braço envolto firmemente em minha cintura, suportando a maior parte do meu peso como se eu não pesasse nada. Ele era mais forte do que parecia, o estranho em sua jaqueta simples, firme, sólido, o tipo de presença que te fazia sentir ancorada quando tudo o mais estava girando fora de controle. Qual é o seu nome? Ele perguntou enquanto nos arrastávamos em direção ao carro dele. Lena. Lena Marshall. Prazer em conhecê-la, Lena. Eu queria que fosse em melhores circunstâncias. Você e eu também. Outra contração começou a aumentar e eu agarrei o braço dele com a minha mão livre, apertando o suficiente para deixar hematomas. Ele não se encolheu, não se afastou, apenas continuou nos movendo para frente um passo lento de cada vez, conversando comigo com aquela voz calma e firme. Respire, inspire pelo nariz, expire pela boca. Você está indo muito bem. Apenas mais alguns passos. Ele abriu a porta do passageiro e me ajudou a entrar, prendendo meu cinto de segurança com movimentos rápidos e eficientes. Notei suas mãos, então fortes, unhas limpas, um relógio simples em seu pulso esquerdo. Nada caro, nada chamativo, sem anel de casamento. Ele entrou no banco do motorista e ligou o carro. Eu estou te levando para St. Mary's. É o hospital mais próximo com uma boa unidade de trabalho de parto e parto. Está tudo bem?
Eu assenti, incapaz de falar enquanto outra onda de dor crescia e quebrava. Bom, estaremos lá em cerca de 10 minutos, talvez menos se o tráfego cooperar. Ele entrou no tráfego e eu percebi algo que quase me fez rir apesar de tudo. Ele dirigia como uma avó sob sedativos. Cuidado, cauteloso, usando seu pisca-pisca em cada cruzamento, parando completamente nos sinais de pare, cedendo aos pedestres com cortesia paciente. Eu queria gritar para ele que eu estava em trabalho de parto, que cada segundo contava, que isso era literalmente vida ou morte. Mas outra contração me atingiu, e tudo o que eu pude fazer foi apertar o apoio de braço dele tão forte que deixei marcas de unhas no couro. Ele olhou para o dano que eu estava causando ao interior do carro dele e disse completamente sem emoção: eu ia vender este carro de qualquer maneira. Eu ri. Deus me ajude. No meio do trabalho de parto, a caminho do hospital com um completo estranho, eu ri. Doeu. Tudo doeu. Mas o riso parecia melhor do que chorar. Me desculpe pelo seu apoio de braço. Eu consegui entre respirações. Não se preocupe. Precisava de personalidade de qualquer maneira. Muito intocado. As pessoas estavam começando a pensar que eu não usava meu carro. Você sempre faz piadas quando estranhos entram em trabalho de parto no seu banco do passageiro? Eu não sei. Esta é a primeira vez que isso acontece. Eu estou improvisando. Apesar de tudo, eu sorri. Havia algo nele, algo calmante e real e estranhamente reconfortante. Ele não estava fingindo que isso não era aterrorizante. Ele não estava me dando clichês vazios sobre como tudo ficaria bem. Ele estava apenas aqui, presente, fazendo o que precisava ser feito com um tipo de competência tranquila que parecia mais reconfortante do que qualquer otimismo falso. Obrigada, eu disse por parar. Ninguém mais pararia. Ele ficou quieto por um momento, seus olhos na estrada, suas mãos firmes no volante. Quando ele falou, sua voz era mais suave. Eu sei como é precisar de ajuda e não ter ninguém lá. Eu não desejaria isso a ninguém. Havia algo em seu tom, algo pesado, velho e triste que me fez querer perguntar mais. Mas outra contração me atingiu. E então estávamos parando na entrada de emergência do Hospital St. Mary's. E de repente tudo foi um caos. Ele pulou e chamou uma enfermeira empurrando uma cadeira de rodas vazia. Eu o ouvi explicando a situação, sua voz calma e clara, dando informações que eu nem me lembrava de ter contado a ele. Ela está a cerca de 3 minutos de distância. Começou a cerca de 1 hora na calçada do centro. Sem complicações que eu saiba. Ela precisa ser vista imediatamente. A enfermeira assentiu e me ajudou a entrar na cadeira de rodas. Eu estava sendo levada por portas automáticas para as luzes fluorescentes brilhantes do hospital, deixando o estranho para trás. Eu me virei, esticando o pescoço para vê-lo parado ao lado de seu Honda amassado, me observando ir. Espere, eu gritei. Eu nem sei o seu nome. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso cansado e gentil que enrugava os cantos do rosto dele. Apenas concentre-se em ter um bebê saudável aqui. Ele deu um passo à frente rapidamente e pressionou algo em minha mão. Um cartão de visita, branco simples, ligeiramente dobrado nos cantos. Caso você precise de algo, realmente, qualquer coisa. E então as portas se fecharam entre nós e ele se foi. Eu olhei para o cartão na minha mão. Apenas um número de telefone. 10 dígitos, sem nome, sem empresa, sem título. Apenas um número de telefone que mudaria minha vida para sempre. 6 horas depois, exatamente às 23h43 da noite, minha filha nasceu. 7 Redley Beast 4 Oz. 19 polegadas de comprimento. 10 dedos perfeitos. 10 dedos dos pés perfeitos. Uma cabeça cheia de cabelos escuros que se levantavam em todas as direções. A coisa mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu a chamei de Grace porque graça é o que você recebe quando não merece. E este bebê, esta pessoa minúscula e perfeita, que se encaixa tão naturalmente em meus braços,
Parecia a primeira coisa verdadeiramente boa que havia acontecido comigo em anos. Marcos apareceu 3 horas depois que ela nasceu. Ele entrou no meu quarto de hospital quase às 3 da manhã, cheirando a álcool, fumaça de cigarro e um perfume que não era o meu. Ele estava vestindo as mesmas roupas que havia usado quando saiu naquela manhã, amarrotado e despenteado. E ele nem olhou para mim antes que seus olhos encontrassem o berço. Então é ela, hein? É ela. Não, ela é linda. Não, me desculpe por ter perdido. Não, você está bem. Deu tudo certo. Eu estava tão preocupada. Apenas é ela, como se ele estivesse identificando o pacote que havia sido entregue enquanto ele estava fora. O nome dela é Grace, eu disse, observando o rosto dele em busca de algo. Qualquer coisa que parecesse amor, admiração. Como a emoção avassaladora que eu senti quando a colocaram em meus braços pela primeira vez. Legal. Ele já estava rolando o telefone. Grace é bom, tradicional. Onde você estava? O quê? Eu disse, onde você estava? Você deveria ter me buscado às 2. Eu esperei por mais de 2 horas. Meu telefone morreu. Eu entrei em trabalho de parto na calçada. Marcos na calçada. Um estranho teve que me levar ao hospital. Ele finalmente levantou os olhos do telefone e eu vi algo piscar em seu rosto. Não culpa, que era o que eu esperava. Algo mais frio. O trânsito estava uma loucura. Fiquei preso por 5 horas. Você ficou preso no trânsito por 5 horas. Eu não sei o que você quer que eu diga, Lena. Eu estou aqui agora, não estou? Eu vim assim que pude. Eu queria gritar com ele. Eu queria jogar algo. Eu queria exigir explicações e desculpas e a verdade. Mas Grace escolheu aquele momento para se mexer em seu berço, fazendo pequenos sons suaves que instantaneamente desviaram minha atenção de todo o resto. Quem te levou? Marcos perguntou enquanto eu pegava Grace em meus braços. O estranho, como ele era. Algo sobre a pergunta me incomodou. Não o que aconteceu. Não, você está bem, mas como ele era. Como se essa fosse a parte importante. Eu não sei. Cabelo castanho, altura média, dirigia um Honda. Por que importa? Não importa. Mas sua mandíbula estava tensa, e ele não me olhava nos olhos. Eu só não gosto da ideia de um cara qualquer pegando minha namorada grávida. Poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido perigoso. Ele não era perigoso. Ele era gentil. Ele parou quando ninguém mais parava, quando você não estava lá. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, e eu vi o rosto de Marcos endurecer. Ok, tanto faz. Vou procurar uma máquina de venda automática. Você quer alguma coisa? Ele saiu antes que eu esperasse pela minha resposta. Eu ouvi seus passos se afastarem pelo corredor, e eu segurei minha filha contra o peito, e me perguntei quando o homem que eu amava tinha se tornado este estranho que não conseguia nem fingir se importar. Mais tarde, depois que Marcos tinha ido para casa para dormir um pouco, eu olhei o cartão de visitas novamente. 10 dígitos, sem nome, apenas um número de telefone e uma oferta silenciosa de ajuda. Eu digitei o número no meu telefone, então o apaguei. Digitei novamente, apaguei novamente. Algumas perguntas, eu disse a mim mesma, são melhores deixadas sem resposta. Eu não tinha ideia de quão errada eu estava. O hospital nos manteve por 2 dias. Procedimento padrão para uma mãe de primeira viagem sem complicações, eles disseram. Tempo para ter certeza de que o bebê estava se alimentando corretamente, para verificar quaisquer problemas que pudessem não aparecer imediatamente, para me dar a chance de descansar e me recuperar. Descansar. Isso era quase engraçado. A cada 2 horas, Grace acordava com fome. A cada 2 horas, uma enfermeira vinha verificar meus sinais vitais, fazer perguntas, anotar coisas em um prontuário. A cada 2 horas, eu era lembrada de que o sono era um luxo que as novas mães não podiam pagar. Marcos visitou uma vez no dia seguinte ao nascimento de Grace. Ele trouxe flores, cravos de supermercado, ainda embrulhados em plástico,
e um ursinho de pelúcia que claramente foi comprado na loja de presentes do hospital. Ele segurou Grace por aproximadamente 3 minutos antes de devolvê-la, alegando que ela era muito frágil e ele tinha medo de quebrá-la. Eu vou arrumar o quarto do bebê enquanto você está aqui, ele prometeu ao sair. Deixar tudo pronto quando você voltar para casa. Eu queria acreditar nele. Eu queria muito acreditar que ele estava apenas nervoso com o bebê, que ele estava processando a paternidade à sua maneira, que tudo seria diferente assim que estivéssemos em casa como família. Mas havia uma voz na parte de trás da minha cabeça, as vozes da garota que havia sobrevivido ao sistema de acolhimento e aprendido a não confiar em promessas. Essa voz sussurrava que Marcos nunca havia terminado nada que ele começou nos 2 anos em que eu o conhecia. Essa voz me lembrava de todas as vezes que ele havia prometido fazer algo e simplesmente nunca o fez. Eu disse a essa voz para ficar quieta. Eu disse a mim mesma que as pessoas podiam mudar, que ter um bebê mudava as pessoas, que desta vez seria diferente. Marcos nos pegou no hospital na tarde de quinta-feira. Ele chegou em seu Dodge Charger, o preto com as rodas cromadas que ele passava mais tempo lavando e encerando do que conversando comigo. A cadeirinha de carro que havíamos comprado 3 meses atrás ainda estava na caixa, enfiada no porta-malas. Não tive tempo de instalá-la, ele disse quando eu o encarei. Eu estive ocupado arrumando o apartamento. Eu instalei a cadeirinha de carro sozinha no estacionamento do hospital, enquanto Grace resmungava em seu bebê conforto e Marcos se encostava em seu precioso carro, rolando o telefone. Uma enfermeira gentil me notou lutando e veio ajudar. Eu a agradeci e tentei não chorar. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelos ocasionais gemidos de Grace e pelo baixo muito alto da música que Marcos estava tocando. Eu sentei no banco de trás ao lado da minha filha, observando o rosto dela, maravilhada com o quão perfeita ela era, e tentando não pensar em tudo o que parecia errado. Nosso apartamento estava exatamente como eu o havia deixado 3 dias atrás, o que significava que estava exatamente como Marcos o havia deixado. O que significava que era um desastre. Pratos empilhados na pia, com crostas de comida que estavam lá há dias. Roupa suja espalhada pelo chão do quarto. Garrafas de cerveja vazias alinhadas na mesa de centro, como soldados em posição de sentido. O ar cheirava a velho e azedo. O cheiro de um lugar que havia sido fechado e negligenciado. O quarto do bebê estava pior. Marcos havia prometido pintá-lo. 3 meses atrás, eu havia escolhido o amarelo pálido perfeito, comprei a tinta e os pincéis e rolos, empilhei tudo cuidadosamente no canto do quarto. As latas de tinta ainda estavam lá, fechadas, juntando poeira. As paredes ainda eram o bege sujo que haviam sido desde que nos mudamos. O berço ainda estava na caixa. A mesa de troca estava em pedaços. A chave Allen ainda em sua embalagem plástica. Havia literalmente uma bicicleta ergométrica no canto do quarto. Aquela que Marcos havia insistido em comprar 1 ano atrás e havia usado exatamente 2 vezes. Aquela bicicleta tinha abdominais melhores do que nós dois juntos. Você disse que ia montar isso. Eu disse baixinho, Grace dormindo em sua cadeirinha aos meus pés. Marcos teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Surgiram coisas. O trabalho tem sido uma loucura. Trabalho. Marcos trabalhava em uma concessionária de carros, vendendo veículos superfaturados para pessoas que não podiam pagar por eles. Suas horas eram flexíveis, suas responsabilidades mínimas. Coisas surgindo geralmente significavam bebidas com seus amigos ou longas tardes no cassino. Ele pensou que eu não sabia sobre. Está tudo bem, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Eu vou dar um jeito. Eu montei o berço sozinha naquela noite com uma mão, enquanto Grace dormia em sua cadeirinha por perto. Levei 2 horas. Meus pontos puxavam a cada movimento. Meu corpo doía em lugares que eu não sabia que podiam doer, mas eu fiz porque é isso que as mães fazem.
Nós fazemos as coisas. Marcos estava na sala o tempo todo assistindo futebol. O volume estava alto o suficiente para que ele pudesse fingir não me ouvir lutando. A primeira noite em casa foi um pesadelo. Grace acordava a cada 90 minutos com fome, molhada e convencida de que o mundo estava acabando. Eu a alimentava, trocava, a embalava para dormir novamente e então ficava ali na escuridão, exausta demais para dormir, esperando que ela acordasse novamente. Marcos dormiu durante tudo isso. Cada choro, cada lamento, cada alimentação desesperada às 2 da manhã, ele tinha se mudado para o sofá, alegando que o bebê o mantinha lá acordado. Mas eu sabia a verdade. Ele simplesmente não queria lidar com ela. Quando eu finalmente desabei de volta na cama às 5 da manhã, com talvez 2 horas de sono interrompido no total, Marcos virou-se e murmurou algo que gelou meu sangue. Você pode mantê-la mais quieta da próxima vez? Alguns de nós temos que trabalhar amanhã. Eu não respondi. Eu estava muito cansada para brigar. Muito cansada para apontar que eu também havia trabalhado até 2 semanas antes do meu parto. Que eu havia sido quem pagou a maioria das contas por meses. Que eu estava sem dormir e com um corpo que parecia ter sido atingido por um caminhão. Eu apenas fechei os olhos e rezei pela inconsciência. A segunda noite foi marginalmente melhor. Grace acordou apenas 4 vezes. Eu estava começando a aprender seus ritmos, começando a entender o que cada choro diferente significava. Choro de fome, choro de molhado, apenas solitário e querendo ser segurado, choro. Por volta das 2 da manhã, levantei-me para pegar um copo de água. O apartamento estava escuro e eu me movi em silêncio, não querendo acordar ninguém. Não que houvesse muita chance de acordar Marcos, que conseguia dormir durante um furacão. Foi então que ouvi a voz dele vindo de trás da porta fechada do banheiro. Eu preciso de mais tempo. Seu tom era urgente, implorando de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que já disse isso, mas as coisas estão complicadas agora. Ela acabou de ter o bebê e tudo está uma loucura. Silêncio. Ele estava no telefone com alguém. Eu vou conseguir. Eu disse que conseguiria e vou conseguir. Apenas me dê mais algumas semanas. Eu sou bom nisso. Meu coração estava batendo forte. Eu me encostei na parede ao lado da porta do banheiro, prendendo a respiração. Olhe, não faça nada estúpido. Ok, eu disse que resolveria e vou resolver. Apenas sim. Sim, eu entendo. 2 semanas, ok? Eu ouvi o clique do telefone sendo desligado e rapidamente recuei para o quarto, deslizando para debaixo das cobertas e fingindo estar dormindo. Um momento depois, Marcos saiu do banheiro e subiu no sofá sem nem verificar a mim ou a Grace. Eu fiquei ali na escuridão, minha mente acelerada. Com quem ele estava falando? Para que ele precisava de mais tempo? O que exatamente ele devia e a quem? Na manhã seguinte, tentei perguntar a ele sobre isso. Marcos, com quem você estava falando ontem à noite no telefone no banheiro? Ele mal levantou os olhos do cereal. Ninguém, apenas trabalho. Às 2 da manhã, fusos horários. Era alguém do escritório corporativo na Costa Leste. A concessionária de carros tem um escritório corporativo que liga às 2 da manhã. Algo mudou em seu rosto. Então algo frio e duro que eu só tinha vislumbrado antes. Cuide da sua vida, Lena. As palavras me atingiram como um tapa. Recuei, fisicamente me retraindo do veneno em sua voz. Eu estava apenas perguntando. Você é meu namorado. Eu tenho permissão para perguntar. E eu disse que não era nada. Você vai confiar em mim ou vai continuar me interrogando como se eu fosse algum tipo de criminosa? Eu queria forçar mais. Eu queria exigir respostas. Continuar perguntando até que ele me dissesse a verdade. Mas Grace começou a chorar no quarto ao lado. E quando eu a alimentei, troquei e a acomodei, Marcos já havia saído para o trabalho ou para onde quer que ele realmente fosse durante o dia. Naquela tarde, enquanto Grace cochilava em seu berço e eu finalmente tive um momento para sentar,
Eu rolei as notícias no meu telefone, apenas navegando sem pensar, procurando algo para me distrair da exaustão e da preocupação e da certeza crescente de que algo na minha vida estava muito, muito errado. Uma manchete me fez parar de respirar. O bilionário da tecnologia Ethan Cole retorna aos olhos do público após meses de reclusão. Havia uma foto acompanhando o artigo. Cabelo castanho, ligeiramente bagunçado, olhos cansados e gentis com sombras profundas embaixo deles. Um rosto que reconheci instantaneamente. Embora eu só o tivesse visto uma vez antes em uma calçada no centro da cidade, enquanto eu entrava em trabalho de parto. O estranho que me levou ao hospital era um bilionário. Eu li o artigo 3 vezes tentando fazer com que fizesse sentido. Ethan Cole, 38, CEO e fundador da Cole Therapeutics, uma empresa farmacêutica avaliada em mais de 12 bilhões. Ele havia construído a empresa do nada, começando em sua garagem logo após a faculdade, desenvolvendo tratamentos para doenças raras da infância. O artigo o chamava de visionário, humanitário, um dos solteiros mais cobiçados do país. Mas não foi isso que chamou minha atenção. O que me fez ler e reler foi um único parágrafo enterrado no meio do artigo. Cole tem evitado em grande parte aparições públicas desde a morte de sua esposa Margaret, 3 anos atrás. Margaret Cole morreu de complicações durante o parto. O bebê, um menino, também não sobreviveu. Amigos dizem que Cole nunca se recuperou totalmente da tragédia. Sentei-me em minha cadeira de amamentação, minha filha adormecida em meus braços, e algo se encaixou com um som quase audível. Foi por isso que ele parou. Foi por isso que ele sabia exatamente o que fazer, como manter a calma, quais perguntas fazer. Ele já havia passado por isso antes em um hospital, esperando por um bebê que nunca voltou para casa. Ele não conseguiu salvar sua esposa. Ele não conseguiu salvar seu filho. Mas quando ele me viu naquela calçada, talvez ele pensou que poderia nos salvar. Eu olhei o cartão de visita novamente. Estava em minha mesinha de cabeceira, ligeiramente amassado agora por ter sido manuseado tantas vezes. 10 dígitos que pertenciam a um bilionário. Um bilionário que dirigia um Honda Accord e parava para estranhos e nem mesmo dizia seu nome. Eu queria ligar para ele para agradecê-lo adequadamente, para dizer a ele que sua gentileza havia significado algo, que provavelmente havia salvado minha vida e a vida de minha filha, que eu nunca esqueceria o que ele havia feito. Mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, meu telefone explodiu com notificações. Instagram, Facebook, Twitter, todos eles disparando de uma vez. Aquela cascata familiar de sons que geralmente significava que algo ruim havia acontecido. Bufa, Rachel, minha irmã Rachel, havia postado algo nas redes sociais. Abri o Instagram com as mãos trêmulas. A postagem de Rachel estava no topo do meu feed. Sua vida perfeitamente curada em exibição, como sempre. Casa bonita, marido bonito, roupas e férias caras e um sorriso que parecia pronto para a câmera mesmo em fotos espontâneas. A legenda dizia: algumas pessoas farão qualquer coisa por atenção, usando a gravidez, inventando emergências, qualquer coisa para ser o centro do drama. Triste ver alguém que você costumava amar se tornar tão desesperado. Sem nomes, sem tags, nada específico o suficiente para ser chamado diretamente, mas todos que nos conheciam, todos que seguiam nossas 2 contas, saberiam exatamente de quem ela estava falando. Os comentários já estavam se acumulando. Amigos de Rachel, a maioria dos quais eu nunca tinha conhecido, dando suas opiniões. Tão verdade? Algumas pessoas prosperam no caos. Eu sei exatamente de quem você está falando. Tão patético. Enviando amor. Você merece uma família melhor do que isso. E então os piores, os de estranhos que não me conheciam de jeito nenhum, que simplesmente tropeçaram na postagem e decidiram participar.
Pessoas que fingem emergências por atenção são as piores. Provavelmente nem estava realmente grávida. Loel, é por isso que você não pode confiar em ninguém hoje em dia. Eu estava sentada ali, os pontos ainda cicatrizando, mamilos rachados e sangrando por aprender a amamentar. Exausta além das palavras, segurando minha filha recém-nascida, que era muito real e muito não imaginária, e estranhos na internet estavam me chamando de mentirosa. Marcos saiu do quarto, atraído pelo som do meu choro. Ele olhou para a tela do meu telefone, para a postagem de Rachel, para os comentários se acumulando, e ele sorriu. O quê? Eu exigi entre as minhas lágrimas. O que há de engraçado nisso? Nada. Você sabe como Rachel é. Ela sempre foi dramática. Ela é minha irmã. Ela deveria estar do meu lado. Ela deveria me apoiar. Eu acabei de ter um bebê, Marcos, a sobrinha dela, e ela está postando coisas assim. Ela está errada, porém? A pergunta pairou no ar entre nós, afiada e feia. O que isso quer dizer? Eu estou apenas dizendo, Lena, você tende a fazer tudo sobre você mesma. Talvez ela tenha razão. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Antes que eu pudesse apontar que eu quase tinha dado à luz sozinha em uma calçada, porque ele não se incomodou em me buscar. Antes que eu pudesse lembrá-lo de que nada nos últimos 3 dias tinha sido sobre mim, que eu havia estado completamente focada em nossa filha, enquanto ele dormia durante as mamadas e reclamava do barulho. Naquela noite, eu fiquei acordada por horas, Grace dormindo pacificamente no berço ao meu lado. Eu pensei em Rachel, a quem eu havia ensinado a trançar o cabelo quando éramos adolescentes, a quem eu havia segurado durante pesadelos naquelas terríveis casas de acolhimento antes que os Carters nos encontrassem, que havia sido minha irmã em todos os sentidos que importavam, embora não compartilhássemos sangue. Quando tudo deu errado, eu tentei rastrear. A distância entre nós estava crescendo há anos, mas eu não conseguia identificar quando começou. Depois que eu saí do sistema e me mudei para a faculdade, quando comecei a namorar Marcos, a quem Rachel realmente me apresentou em uma de suas festas, quando engravidei e de repente tive algo que Rachel, apesar de sua vida perfeita, ainda não havia alcançado. Eu não sabia, eu não conseguia descobrir. E talvez essa fosse a pior parte. Rachel havia se tornado uma estranha em algum momento, e eu nem havia notado até que fosse tarde demais. Eu adormeci sem uma resposta. Em meus sonhos, eu estava de volta àquela calçada, estendendo a mão para pessoas que não paravam, esperando por alguém que me visse, mas no sonho, ninguém veio. 3 semanas depois que Grace nasceu, eu descobri que dinheiro estava faltando da nossa conta bancária. Eu descobri por acidente. Eu estava tentando pedir fraldas online, a marca genérica barata que era tudo o que podíamos pagar quando meu cartão de débito foi recusado. A princípio, pensei que era um erro, uma falha no sistema, algum tipo de erro técnico. Então eu entrei na nossa conta conjunta e vi a verdade. 3.000 da Alice tinham sumido. Eu olhei para a tela, meu coração batendo forte, clicando no histórico de transações com as mãos trêmulas. Retirada de $500 ATM. Retirada de $800 ATM. Retirada de $1.000 ATM, de novo e de novo. Tudo em dinheiro. Tudo de diferentes caixas eletrônicos pela cidade. Marcos estava drenando nossa conta há semanas. Eu o confrontei naquela noite, depois que Grace estava dormindo, minha voz cuidadosamente controlada, embora eu quisesse gritar. Você pode me explicar por que 3.000 estão faltando da nossa conta? Ele nem olhou para o telefone. Reparos de carro. O Charger precisava de reparos. $3 em reparos de carro. Você não sabe nada sobre carros, Lena. O trabalho na transmissão é caro. Nosso aluguel vence em 1 semana. A conta de luz está atrasada. Não temos fórmula suficiente para o bebê. E você gastou $3.000 no seu carro sem nem me dizer. Ele finalmente olhou para cima e algo em seus olhos me fez dar um passo para trás.
Algo frio e calculista que eu nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tinha me permitido ver. Eu disse que eram reparos de carro. Esqueça. Não, não, eu não vou esquecer. Este é o nosso dinheiro, Marcos, de nós dois. Você não pode simplesmente pegar milhares de dólares sem discutir comigo. Na verdade, eu posso. Meu nome também está nessa conta. Eu posso fazer o que quiser. Temos um bebê, temos responsabilidades. Não podemos simplesmente... Eu disse, esqueça. Ele se levantou do sofá e, de repente, ele estava no meu espaço, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cerveja em seu hálito. Você está sempre me repreendendo, sempre reclamando, sempre me fazendo sentir que não sou bom o suficiente. Talvez se você não fosse tão chata de se conviver, eu realmente gostaria de voltar para casa. As palavras me atingiram como golpes físicos. Recuei, batendo na parede, minhas mãos tremendo. Marcos, eu estou apenas tentando entender. Não há nada para entender. Eu gastei o dinheiro, está feito. Agora pare de me interrogar e vá cuidar do bebê ou algo assim. Ela provavelmente está chorando de qualquer maneira. Ele me empurrou e saiu do apartamento, a porta batendo atrás dele. Eu fiquei ali na sala vazia, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Grace começou a chorar no quarto. Eu fui até ela automaticamente, pegando-a, segurando-a contra o meu peito, balançando-a suavemente enquanto as lágrimas rolavam pelo meu próprio rosto. Eu queria acreditar que havia uma explicação inocente. Reparos de carro, despesas inesperadas, algo normal e razoável que meu cérebro, excessivamente cansado, estava exagerando. Eu queria acreditar que o homem que eu amava, o pai da minha filha, não era o monstro que eu estava começando a suspeitar que ele poderia ser. Mas naquela noite, depois que Grace finalmente adormeceu, fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu vasculhei as coisas de Marcos. Seu esconderijo era previsível. Uma caixa de sapatos no fundo de seu armário, guardada atrás de tênis velhos, e uma jaqueta de inverno que ele nunca usava. Lá dentro, encontrei a verdade. Recibos de jogos de azar, dezenas deles, fichas de cassino de 3 estabelecimentos diferentes, bilhetes de devo rabiscados em guardanapos e pedaços de papel, e um único bilhete dobrado que me gelou o sangue. Aviso final. Você tem até o final do mês. Bufa. 40 mil. Não nos faça ir te encontrar. 40 mil. Marcos devia 40 mil dólares a alguém. Eu afundei no chão do armário, o bilhete apertado em minhas mãos trêmulas, e finalmente me permiti ver a verdade. Os telefonemas noturnos, o dinheiro desaparecendo da nossa conta, o comportamento secreto, a raiva, a maneira como ele vinha se afastando de mim e de Grace desde que voltamos do hospital. Ele estava em apuros, grandes apuros, o tipo de apuros que não desaparecia sozinho. E de alguma forma eu sabia, com uma certeza que eu não conseguia explicar, que eu fazia parte do plano dele para sair dessa. Na manhã seguinte, houve uma batida na nossa porta. Eu não estava esperando ninguém. Eu estava acordada desde as 5 horas com Grace, mal tinha conseguido acomodá-la em seu balanço, e ainda estava de roupão com o cabelo por lavar e olheiras sob os olhos. A batida me fez pular, meu coração acelerado, meio esperando cobradores de dívidas ou a quem Marcos devia dinheiro. Em vez disso, abri a porta para encontrar Ethan Cole. Ele parecia diferente do que no hospital. Mais arrumado, embora as sombras ainda permanecessem sob seus olhos. Ele estava usando jeans e uma camisa de botão com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Casual, normal, como se fosse um cara qualquer e não um bilionário que possuía um império farmacêutico. Em suas mãos estavam 2 grandes sacolas de compras. Oi, ele disse. Eu sou, ele disse, de repente parecendo inseguro de si mesmo. Eu espero que esteja tudo bem que eu tenha vindo. Eu queria verificar se você chegou em casa bem. E eu pensei que o bebê provavelmente precisa de coisas, então eu trouxe algumas coisas. Fraldas, lenços umedecidos, algumas roupas.
Eu não sabia o tamanho, então peguei algumas opções diferentes. A mulher da loja me ajudou a escolher. Eu o encarei. Este bilionário parado no corredor do meu apartamento, modesto, mudando o peso de um pé para o outro, como um adolescente nervoso. Como você sabia onde eu morava? Registros do hospital. Eu conheço alguém que trabalha na administração. Eu provavelmente não deveria ter olhado, mas eu estava preocupado. Você parecia, eu não sei, como se você pudesse precisar de ajuda. Eu deveria ter ficado alarmada. Eu deveria ter ficado preocupada que um estranho, mesmo um gentil, tivesse rastreado meu endereço residencial. Mas tudo o que senti foi uma onda quente de algo que poderia ter sido alívio. Alguém havia notado. Alguém se importou o suficiente para verificar. Você quer entrar? Eu me ouvi perguntar. O apartamento está uma bagunça, mas eu tenho café, provavelmente. Eu não quero incomodar. Você me levou ao hospital quando eu estava em trabalho de parto na calçada. Eu acho que passamos do ponto de incomodar. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso cansado e gentil, eu me lembrei, e entrou. Pedi desculpas pela bagunça enquanto o levava para a cozinha, tirando pratos sujos do balcão, chutando as garrafas de cerveja vazias de Marcos para fora do caminho. O apartamento parecia ainda pior pelos olhos de um estranho, especialmente um estranho que provavelmente morava em uma mansão em algum lugar. Café à quantidade? Eu perguntei pegando a chaleira. Por favor, apenas preto. Eu servi 2 xícaras, grata por ter algo para fazer com as mãos. Grace gorgolejou em seu balanço na sala, e os olhos de Ethan foram para ela imediatamente. Essa é ela, o bebê. Essa é ela, Grace. Ela é linda. Parabéns. Obrigada por tudo, por parar, por me levar ao hospital. Eu nunca consegui te agradecer adequadamente. Você não precisa me agradecer. Eu apenas fico feliz que vocês duas estejam bem. Ainda assim, a maioria das pessoas não teria parado. A maioria das pessoas não parou. Algo passou pelo rosto dele, uma sombra de dor antiga. Eu sei o que é precisar de ajuda quando não há ninguém. Eu não desejaria isso a ninguém. Ficamos em silêncio por um momento, bebendo nosso café. Eu queria perguntar a ele sobre sua esposa, sobre o bebê que eles perderam, mas parecia muito invasivo, muito pessoal. Ele me diria se quisesse. Você sabe quem eu sou, ele disse finalmente. Não foi uma pergunta. Eu te procurei depois. Eu queria saber quem tinha me ajudado. E você não tentou imediatamente me contatar por dinheiro ou favores. Isso é incomum. É isso que geralmente acontece? Mais frequentemente do que você pode imaginar, as pessoas descobrem que eu tenho dinheiro e de repente elas têm 1 milhão de razões para precisar da minha ajuda. Eu não quero seu dinheiro. Eu disse firmemente, falando sério. Você já me ajudou mais do que você sabe. Eu nunca pediria por nada mais. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos buscando algo em meu rosto. O que quer que ele estivesse procurando, ele parecia encontrar. Você é diferente, ele disse baixinho. A maioria das pessoas. Ele parou de falar quando a porta da frente se abriu. Marcos entrou, parando morto quando viu Ethan sentado à nossa mesa da cozinha. O silêncio se estendeu entre eles, denso com uma tensão que eu não entendia. Quem diabos é este? Marcos exigiu. Este é o homem que me levou ao hospital, eu disse, pousando minha xícara de café. Quando você não apareceu. O rosto de Marcos escureceu. Então você simplesmente deixa estranhos entrarem em nossa casa agora? Ethan se levantou suavemente, seus movimentos calmos e não ameaçadores. Eu não estou aqui para causar problemas. Eu só queria ter certeza de que Lena e o bebê estavam bem. Nós não precisamos da sua caridade. Não é caridade. É bondade humana básica. Nós também não precisamos disso. Marcos se aproximou, tentando usar sua altura para intimidar. Ethan não se encolheu. Saia do meu apartamento, Marcos. Eu me coloquei entre eles. Ele estava sendo apenas gentil. Ele trouxe coisas para Grace. Eu não me importo com o que ele trouxe. Nós não aceitamos esmolas de estranhos.
Ethan levantou as mãos, recuando em direção à porta. Eu não queria causar nenhuma tensão. Eu irei. Sim, faça isso. Na porta, Ethan parou. Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Marcos. E havia algo ali, alguma compreensão que passou entre nós, sem palavras. Se você precisar de algo, ele disse baixinho, num tom que só eu pude ouvir. Eu falo sério. Qualquer coisa mesmo. Ele pressionou outro cartão na minha mão. O mesmo cartão branco simples. O mesmo número de telefone. E então ele se foi. Marcos bateu a porta atrás dele com tanta força que a parede tremeu. Que diabos foi isso, Lena? Ele estava sendo gentil, ao contrário de algumas pessoas. O que isso quer dizer? Isso significa que você deveria ter me buscado. Você deveria estar lá quando eu entrei em trabalho de parto. Eu estava sozinha em uma calçada, Marcos. Em uma calçada. Se aquele homem não tivesse parado, eu não sei o que teria acontecido. E agora ele aparece aqui com presentes. Você acha que eu sou estúpida? Homens não fazem coisas boas para mulheres sem querer algo em troca. Talvez alguns homens o façam. Talvez alguns homens sejam realmente seres humanos decentes que ajudam as pessoas porque é a coisa certa a fazer. Você é tão ingênua. Ele riu, um som feio sem humor. Acorde, Lena. Aquele cara quer algo de você. Eles sempre querem. Ele pegou as chaves do balcão e se dirigiu à porta. Onde você vai? Sair. Ao contrário de você, eu tenho coisas para fazer. A porta bateu novamente. Eu ouvi o carro dele ligar no estacionamento. Ouvi ele sair cantando pneus. E então houve apenas silêncio. Eu fiquei na cozinha por um longo tempo. O cartão de Ethan apertado na minha mão, pensando nos dois homens que haviam acabado de estar neste apartamento. Um que apareceu com presentes e gentileza e não pediu nada. Um que não havia aparecido quando eu mais precisei dele e então teve a audácia de ficar bravo com isso. O contraste era nítido, doloroso, impossível de ignorar. Naquela noite, depois que Grace adormeceu, ouvi Marcos no telefone novamente. Desta vez, aproximei-me da porta perto o suficiente para ouvir mais do que fragmentos. Eu disse que estou trabalhando nisso. Sim, eu o conheci. Ele apareceu hoje? Não, ela não sabe de nada. Uma pausa, então uma voz. Eu reconheço uma voz feminina. Rachel. Não se preocupe, Marcos disse. Eu vou conseguir o que precisamos dela. Ela confia em mim. Ela não tem ideia. Eu pressiono minha mão sobre a boca para evitar um suspiro. Apenas me dê um pouco mais de tempo. Assim que eu descobrir o ângulo dele, podemos seguir em frente com o plano. O plano? Que plano? Do que eles estavam falando? O que Marcos deveria conseguir de mim? Eu recuei para o quarto antes que ele pudesse me pegar ouvindo. Minha mente correndo com perguntas que não tinham respostas. Marcos e Rachel trabalhando juntos, tramando algo, me usando para algo que eu não entendia. Eu fiquei acordada até o amanhecer, segurando minha filha adormecida, ouvindo cada som no apartamento, me perguntando como minha vida havia se tornado isso, me perguntando por quanto tempo eu havia estado dormindo ao lado do inimigo. A batida na porta veio exatamente às 7h14 da manhã. Eu sei a hora porque eu tinha acabado de olhar para o relógio, pensando que Grace havia realmente dormido por 4 horas seguidas. E talvez, apenas talvez, as coisas estivessem começando a ficar mais fáceis. Eu estava errada. As coisas estavam prestes a piorar muito. A batida continuou, agressiva e insistente. Então uma voz, com tom oficial, o tipo de voz que espera ser obedecida. Serviços de proteção à criança, abram a porta imediatamente. Meu sangue gelou. Bufa. Por um momento eu não conseguia me mover, não conseguia pensar, não conseguia processar as palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Serviços de proteção à criança, CPS, a organização que tirava crianças de seus pais, a organização que havia assombrado meus pesadelos desde que eu tinha 8 anos.
Quando eles vieram à minha escola para me dizer que meus pais estavam mortos e eu agora era um tutelado do Estado. Senhorita Marshall, temos uma ordem judicial. Abra a porta agora, por favor. Saí da cama cambaleando, ainda de camisola e shorts, o cabelo emaranhado, os olhos irritados pela pouca quantidade de sono. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a fechadura. Abri a porta e encontrei 4 pessoas paradas no corredor. 2 mulheres em blazers profissionais carregando pranchetas. 2 policiais em uniforme completo, mãos apoiadas nos cintos. Lena Marshall, a mulher da frente, ergueu um distintivo com aparência oficial. Sim. Do que se trata isso? O que está acontecendo? Eu sou Janelle Brooks, do Serviço de Proteção à Criança. Recebemos uma denúncia credível de negligência infantil e estamos aqui para conduzir uma verificação de bem-estar de emergência da criança menor residente neste endereço. Negligência. A palavra saiu estrangulada, aguda com pânico. Não há negligência. Minha filha está bem. Ela está dormindo agora. Ela está perfeitamente segura, saudável e cuidada. Precisamos vê-la, senhora. Sim, claro. Entrem. Eles me empurraram para dentro do apartamento, os 4 se espalhando como se estivessem conduzindo uma operação militar. Um dos policiais ficou na porta, bloqueando minha saída. O outro seguiu as assistentes sociais enquanto elas se moviam pelo espaço. Eu observei horrorizada enquanto eles examinavam o apartamento. Os pratos na pia que eu não tive tempo de lavar. O cesto de roupa transbordando de roupas que eu não tive tempo de dobrar. Os brinquedos de Grace espalhados pelo chão da sala. O caos geral de uma casa ocupada por uma nova mãe sem ajuda e sem sono. Um dos policiais começou a tirar fotos. O que você está fazendo? Eu exigi seguindo-o para a cozinha. Você não pode simplesmente fotografar minha casa sem permissão. Temos uma ordem judicial, senhora. Janelle Brooks me entregou um documento, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia lê-lo. Com base nas evidências fornecidas ao tribunal, um juiz autorizou a remoção de emergência da criança menor, aguardando uma investigação completa. Evidências? Que evidências? Eu não fiz nada de errado. Minha filha está bem. Ela está saudável, alimentada e amada. Você não tem o direito. Senhora, preciso que se acalme. Acalmar-me? Vocês estão ameaçando levar meu bebê e querem que eu me acalme? Janelle Brooks tirou uma pasta de sua bolsa e a abriu. Lá dentro havia fotografias. Meu apartamento, mas não meu apartamento. A mesma disposição, os mesmos móveis, mas errado. Lixo transbordando por toda parte. Mofo subindo pelas paredes. Uma mamadeira em cima do balcão com algo escuro e coalhado dentro. Vidro quebrado no chão perto de um brinquedo de bebê. Essas fotos foram fornecidas como parte do relatório. Ela disse. Como você pode ver, elas documentavam condições que apresentam perigo imediato ao bem-estar da criança. Essas não são do meu apartamento. Minha voz estava subindo, beirando a histeria. Quer dizer, elas parecem com meu apartamento, mas não são. Alguém as alterou. Alguém encenou isso. Eu nunca houve mofo nas minhas paredes. Eu nunca deixaria vidro quebrado no chão. Isso não é real. Senhora, essas fotos foram verificadas pela parte denunciante e aceitas pelo tribunal como evidência. Quem? Quem denunciou isso? Quem faria isso? Janelle verificou sua papelada. O relatório foi feito por um membro da família. Rachel Carter Hayes. Rachel. O mundo se inclinou em seu eixo. Estendi a mão para segurar o balcão para me firmar contra a onda de tontura que me invadiu. Minha própria irmã. Minha irmã havia chamado o Serviço de Proteção à Criança contra mim. Minha irmã havia fornecido fotografias falsas para que meu bebê fosse levado. Deve haver algum engano, eu me ouvi dizer. Rachel não faria isso. Ela é minha irmã. Ela nunca faria.
O relatório também inclui testemunhos sobre seu estado mental. A voz de Janelle era profissionalmente neutra, mas eu podia ver o julgamento em seus olhos. A parte que reportou expressou preocupação sobre instabilidade pós-parto, possível depressão e incapacidade de cuidar de um bebê. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Eu estou cansada. Sim, porque eu tenho um recém-nascido, mas eu não estou instável. Eu não estou deprimida. Eu estou cuidando da minha filha. Preciso verificar isso enquanto isso. Não. Eu recuei, balançando a cabeça. Não, você não pode levá-la. Eu conheço meus direitos. Eu era uma paralegal. Você não pode remover uma criança sem evidência de perigo iminente, e não há perigo aqui. Essas fotos são falsas. Alguém as fabricou. O tribunal já revisou as provas e emitiu a ordem. Você pode contestar a remoção na audiência marcada para a próxima semana. Próxima semana? Vocês querem levar minha filha por uma semana com base em fotografias que foram obviamente fabricadas? Eu entendo que isso é difícil, senhorita Marshall, mas agora eu preciso que você me traga a criança. O nome dela é Grace. Minha voz falhou. O nome dela é Grace, e ela é minha filha, e eu não fiz nada de errado. A expressão de Janelle suavizou ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. Por favor, me traga Grace. Os próximos minutos aconteceram em um horrível borrão em câmera lenta. Fui para o quarto onde Grace estava começando a se mexer em seu berço. Eu a peguei, a segurei contra o meu peito. Senti seu corpinho quente contra o meu. Está tudo bem, eu sussurrei para ela. A mamãe está aqui. Tudo vai ficar bem. Mas eu sabia que não estava tudo bem. Eu sabia com uma certeza terrível que nada nunca mais ficaria bem. Eles não a arrancaram dos meus braços. Isso teria sido mais fácil de alguma forma. Mais fácil de lutar contra, mais fácil de se enfurecer. Em vez disso, eles ficaram ali, esses 4 estranhos, em suas roupas profissionais e seus distintivos oficiais, e eles esperaram. Por favor, senhorita Marshall, disse Janelle, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Marcos apareceu na porta do quarto. Eu quase tinha esquecido que ele estava lá. Ele deve ter estado escondido, evitando o confronto, e agora ele surgiu, com cara de sono e confuso. O que está acontecendo? Eles estão tentando levar Grace, eu disse. CPS. Rachel fez uma denúncia. Eles têm fotografias falsas e estão tentando levá-la. Eu esperava que ele ficasse indignado, que exigisse explicações, que ficasse ao meu lado e lutasse. Em vez disso, ele assentiu lentamente, seu rosto assumindo uma expressão de preocupação que parecia ensaiada. Eu estava com medo de que algo assim pudesse acontecer, ele disse. E ele não estava falando comigo. Ele estava falando com os assistentes sociais. Ela tem tido dificuldades desde que o bebê nasceu. Eu tenho estado preocupado com o estado mental dela. Ela não dorme. Ela chora o tempo todo. Ela tem esses episódios. E eu o encarei. O pai do meu filho, o homem que deveria me amar. Marcos, o que você está fazendo? Eu estou tentando te ajudar, Lena. Você precisa de ajuda. Você não está bem. Eu estou bem. Eu estou cansada porque você não ajuda em nada. Mas eu estou bem. Viu o que quero dizer? Ele se virou para Janelle. Ela fica na defensiva assim, paranoica. Eu não queria dizer nada, mas talvez isso seja para o melhor até que ela receba alguma ajuda profissional. Você está mentindo. Minha voz estava tremendo agora, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você está mentindo. Diga a eles que você está mentindo. Diga a eles que eu sou uma boa mãe. Mas Marcos apenas balançou a cabeça tristemente. Desempenhando seu papel perfeitamente. Acho que seria melhor para todos se Grace fosse para um lugar seguro por um tempo. Apenas até Lena receber a ajuda de que precisa. Os assistentes sociais trocaram olhares. Eu podia vê-los se decidindo,
vê-los decidindo que eu era exatamente o que o relatório de Rachel e o testemunho de Marcos diziam que eu era. Uma mulher instável, uma mãe inadequada. Senhorita Marshall, a voz de Janelle estava suave agora, como você falaria com um animal assustado. Preciso que me entregue o bebê. Não. Se você se recusar a cooperar, farei com que os oficiais a removam. Não, por favor. Ela precisa de mim. Eu sou a mãe dela. Eu entendo que isso é difícil, mas o tribunal tomou sua decisão. Você pode contestar na audiência da próxima semana. Por enquanto, Grace precisa ir conosco. Eu olhei para os policiais com as mãos nos cintos, prontos para usar a força, se necessário. Olhei para Marcos, que observava com uma expressão de falsa preocupação que me fazia querer gritar. Olhei para Grace, que começava a resmungar em meus braços, percebendo minha angústia, e percebi que não tinha escolha. Se eu lutasse contra eles, eles a levariam de qualquer maneira. Eles adicionariam resistência a um oficial à minha lista de supostos crimes. Eles usariam minha resistência como prova de que eu era tão instável quanto Rachel havia alegado. Se eu quisesse qualquer chance de tê-la de volta, eu tinha que deixá-la ir. Então, eu fiz a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Beijei a testa da minha filha. Sussurrei que a amava, que viria buscá-la, que não era um adeus. E então a coloquei nos braços de Janelle Brooks e senti algo dentro de mim estalar. Não quebrar, estalar. Como um elástico esticado demais. Grace começou a chorar imediatamente. Aquele uivo de recém-nascido que eu tinha aprendido a reconhecer, que eu podia distinguir em uma multidão que me cortava como uma faca. Está tudo bem, Janelle disse, ajustando sua pegada na minha filha. Ela será bem cuidada. Para onde vocês a estão levando? Para um abrigo de emergência. Você receberá o endereço assim que tudo for processado. Eles caminharam em direção à porta. Grace estava gritando agora, seu rostinho vermelho, seus minúsculos punhos agitando-se. Eu podia ouvi-la por todo o corredor até o elevador, até que finalmente as portas se fecharam e só havia silêncio. Eu me virei para Marcos. Ele estava olhando para o telefone. Você fez isso? Eu disse, minha voz mal reconhecível. Você e Rachel, isso foi planejado. Você é paranoica, Lena. Você precisa de ajuda. Talvez isso seja bom para você. Dar-lhe tempo para descansar. Colocar sua cabeça no lugar. Saia. Este é o meu apartamento também. Saia. Ou juro por Deus, Marcos, eu vou chamar a polícia e contar tudo. As dívidas de jogo, o dinheiro que você roubou da nossa conta, os telefonemas com Rachel. Tudo. Algo cintilou em seus olhos. Medo, talvez, ou cálculo. Ok. Eu ia sair de qualquer maneira. Este lugar me deprime. Ele pegou as chaves e a carteira e saiu sem mais uma palavra. Fiquei no apartamento vazio, no quarto de bebê que eu mesma havia montado, cercada por roupas de bebê e talco e o cheiro da loção de bebê da Grace. E me permiti desmoronar. Afundei no chão no canto do quarto do bebê e gritei. Gritei até minha garganta ficar rouca, até não ter mais voz, até os vizinhos começarem a bater nas paredes. Chorei até não haver mais lágrimas. Até eu estar apenas vomitando seco, meu corpo convulsionando de dor. Então algo aconteceu. As lágrimas pararam. O tremor parou. E senti algo novo. Frio, claro, focado. Rachel queria uma guerra. Ela ia ter uma. Eu não dormi naquela noite. Não conseguia. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia Grace chorando. Aquele choro desesperado de recém-nascido que eu não podia responder, não podia acalmar, não podia melhorar. Em vez disso, fiz algo que deveria ter feito semanas atrás. Eu investiguei. Tirei meu laptop e meus blocos de anotações legais e todas as habilidades que aprendi em 6 anos como paralegal. Solicitei uma cópia do relatório do Serviço de Proteção à Criança, citando meu direito como mãe da criança de revisar toda a documentação.
Pesquisei as leis relevantes, os procedimentos, os requisitos para a remoção de emergência. Fiz listas e cronogramas e anotações. Pela manhã, eu tinha um plano. O relatório do CPS chegou por e-mail às 9 horas, exatamente 24 horas depois de terem levado Grace, exatamente como a lei exigia. Eu o li sentada à minha mesa da cozinha, minhas mãos firmes, embora meu coração estivesse batendo forte. O relatório era incriminador. Pintava um quadro de uma mulher em crise, uma casa em caos, um bebê em perigo. Mas, ao ler com mais cuidado, comecei a ver as rachaduras. As fotografias estavam erradas. Eu tinha percebido isso antes, mas agora eu documentei sistematicamente. A janela nas fotos dava para o norte. Minha janela dava para o leste. O piso nas fotos era de madeira. Eu tinha carpete. O posicionamento da tomada era diferente. As luminárias eram diferentes. Alguém tinha tirado fotos de um apartamento completamente diferente e as passou como minhas. Os carimbos de data e hora também estavam errados. As fotos foram supostamente tiradas na manhã da remoção, mas a luz sugeria a noite. E lá, no canto de uma foto, havia um detalhe que fez meu coração saltar. Um jornal, apenas à borda dele, mal visível em um balcão que supostamente era meu. Aumentei o zoom o máximo que pude e consegui distinguir a data. O jornal era de 2 semanas atrás. Essas fotos não tinham sido tiradas na manhã em que o CPS bateu na minha porta. Elas tinham sido encenadas dias ou semanas antes em um apartamento completamente diferente por alguém que pensou que estava sendo inteligente, por alguém que havia me subestimado. Eu documentei tudo. Cada inconsistência, cada detalhe impossível, cada mentira. Tirei fotos do meu próprio apartamento, com jornais com carimbo de data e hora em destaque, mostrando o quão diferente ele parecia da suposta evidência condenatória. Então fui encontrar Janelle Brooks. O escritório do CPS era um prédio cinza do governo no centro da cidade, o tipo de lugar que cheirava a café velho e desespero burocrático. Eu entrei, não parecendo em nada com a mulher histérica que eles haviam visto no dia anterior. Eu havia tomado banho, vestido roupas profissionais, maquiado para esconder as olheiras. Eu parecia o que eu era, uma paralegal com 6 anos de experiência e absolutamente nenhuma intenção de desistir. Preciso falar com Janelle Brooks, eu disse à recepcionista. É sobre um caso ativo. Você tem um agendamento? Não, mas tenho provas de que o caso contra mim foi baseado em documentação fraudulenta. E tenho certeza de que a senhora Brooks gostaria de vê-las antes de se ver implicada em um crime federal. Os olhos da recepcionista se arregalaram. Ela pegou o telefone. 5 minutos depois, Janelle Brooks veio me encontrar. Senhorita Marshall, ela não parecia feliz. Você deveria estar trabalhando com seu advogado designado, não confrontando assistentes sociais diretamente. Eu não posso pagar um advogado e eu não preciso de um. O que eu preciso é de 5 minutos do seu tempo e de disposição para olhar o que eu encontrei. As provas já foram revisadas pelo tribunal. As provas foram fabricadas e eu posso provar isso. Ela me estudou por um longo momento. O que quer que ela tenha visto deve tê-la convencido, porque ela suspirou e gesticulou em direção a uma pequena sala de conferências. 5 minutos. Espalhei minha documentação sobre a mesa. As fotografias lado a lado, a análise das inconsistências, a data do jornal provando que as fotos foram encenadas. Olhe esta janela, eu disse apontando. Nas fotos que você usou, ela está virada para o norte. No meu apartamento, a janela está virada para o leste. Olhe o piso. Eu tenho carpete. Essas fotos mostram madeira. Olhe esta data de jornal. Essas fotos não foram tiradas na manhã em que você veio à minha porta. Elas foram encenadas pelo menos 2 semanas antes. Janelle olhou, realmente olhou. Observei o rosto dela enquanto ela examinava as provas. Vi a máscara profissional rachar. Vi a dúvida surgir. As luminárias também são diferentes.
Ela murmurou quase para si mesma. Eu não tinha notado isso antes. Porque você confiou na fonte. Você confiou na minha irmã. Mas Rachel mentiu. Ela fabricou todo este caso para tirar minha filha de mim. Por que ela faria isso? Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Janelle ficou em silêncio por um longo momento, estudando as fotografias. Quando ela levantou o olhar, algo havia mudado em sua expressão. Se você estiver certa sobre isso, se alguém realmente fabricou provas para remover uma criança, isso não é apenas um erro processual. Isso é um crime federal. Eu sei que você entende que eu não posso simplesmente acreditar na sua palavra. Preciso verificar isso de forma independente. Eu entendo. É por isso que estou lhe dando cópias de tudo. Toda a minha documentação, toda a minha análise. Verifique você mesma. Leve para seus supervisores. Faça o que precisar fazer, mas, por favor, minha voz falhou apesar dos meus melhores esforços. Por favor, não os deixe impunes. Eu não sou uma mamãe. Eu amo minha filha e alguém a tirou de mim usando mentiras. Janelle pegou os papéis lentamente, seu rosto perturbado. Me dê 48 horas, ela disse finalmente. Eu preciso investigar isso sozinha. Se o que você está dizendo é verdade, é verdade. Então, cabeças vão rolar, incluindo a minha por não ter percebido antes. Ela se levantou, estendendo a mão. Você não é o que eu esperava, senhorita Marshall. Eu vi muitos pais em minha carreira. Muitos deles alegam que são inocentes. A maioria deles não é, mas você... Ela apertou minha mão firmemente. Você pode estar realmente dizendo a verdade. Eu estou. Eu prometo que estou. Vá para casa. Descanse um pouco se puder. Eu entrarei em contato. Saí daquele prédio sentindo algo que não sentia há dias, esperança. 2 dias depois, Janelle me ligou de volta. Você estava certa, ela disse sem preâmbulo. As fotografias foram fabricadas. Eu as tracei até uma propriedade de aluguel em Nova Jersey. Alguém encenou tudo. Fechei os olhos, o alívio me invadindo em ondas. Eu sabia que eles estavam mentindo. Tem mais. Eu peguei a denúncia original, aquela que sua irmã fez. Há inconsistências na declaração dela também. Horários que não batem, detalhes que contradizem as evidências. Alguém a instruiu sobre o que dizer, mas não fizeram um bom trabalho. O que acontece agora? Estou recomendando a reunificação imediata. Há uma audiência marcada para amanhã de manhã. Dada o que encontrei, espero que o juiz anule a ordem de remoção. Amanhã. Eu teria Grace de volta lá amanhã. Obrigada, eu disse, minha voz falhando. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Ainda precisamos descobrir quem está por trás disso. Sua irmã fez a denúncia, mas eu não acho que ela agiu sozinha. As fotos fabricadas, o departamento de palco, a história coordenada. Isso exigiu planejamento, recursos. Alguém a ajudou. Eu sabia quem a havia ajudado. Marcos, talvez outros que eu ainda não conhecia, mas esse era um problema para depois que eu tivesse minha filha de volta. A audiência foi às 9 horas no Tribunal de Família. Cheguei às 8h30 vestindo meu melhor traje profissional, carregando uma pasta cheia de documentação. Janelle me encontrou no corredor junto com sua supervisora, uma mulher de aparência austera chamada Patrícia, que parecia ter visto tudo e não acreditava em nada. A juíza revisou as evidências de falsificação. Patrícia disse que está preparada para decidir a seu favor. Mas, senhorita Marshall, quero ser clara sobre algo. Isso não acabou. Alguém cometeu crimes graves para tirar sua filha. Precisamos descobrir quem e por quê. Eu entendo. Vamos recomendar que uma investigação seja aberta. Você deve se preparar para que as coisas fiquem mais feias antes de melhorarem. Eu assenti. Eu vinha me preparando para o feio a minha vida inteira. A audiência em si foi quase anticlimática. Sentei-me em uma mesa com Janelle enquanto uma juíza revisava as provas, fazia algumas perguntas e então decidia exatamente como Janelle havia previsto. Com base nas provas apresentadas,
Este tribunal considera que a remoção de emergência da criança menor foi baseada em documentação fraudulenta. A criança deve ser devolvida à sua mãe imediatamente. Além disso, este tribunal está ordenando uma investigação completa sobre a origem das provas fabricadas. Eu chorei então. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alívio, lágrimas de alegria. O tipo de lágrimas que vem quando você está prendendo a respiração por dias e finalmente consegue exalar. Janelo colocou a mão no meu ombro. Vamos buscar sua filha. A casa de acolhimento onde Grace havia sido colocada era uma pequena casa nos subúrbios, limpa e bem cuidada, com brinquedos no quintal e sinos de vento na varanda. A mãe adotiva, uma mulher de rosto gentil na casa dos 60 anos, nos encontrou na porta. Você deve ser Lena, ela disse. Grace é um bebê lindo. Ela tem perguntado por sua mamãe. Eu sabia que isso não era literalmente verdade. Grace era muito jovem para pedir qualquer coisa, mas o sentimento me fez chorar tudo de novo. Eles a trouxeram para mim na sala de estar. Ela estava maior do que quando eu a tinha visto pela última vez, o que deveria ser impossível depois de apenas 3 dias, mas parecia absolutamente verdade. Quando eu a peguei em meus braços, ela agarrou meu dedo como havia feito quando nasceu, como se estivesse dizendo: aí está você. Eu estava esperando. Eu a segurei por um longo tempo, apenas respirando seu cheiro de bebê, sentindo seu peso em meus braços, me permitindo acreditar que isso era real, que eu havia vencido, que o pesadelo havia acabado. Mas, é claro, não havia acabado. Nem perto. Eu deveria saber que Rachel não desistiria tão facilmente. Eu deveria saber que levar Grace era apenas o primeiro passo em qualquer plano que ela estivesse construindo. Eu deveria saber que a guerra estava apenas começando. Mas naquele momento, segurando minha filha, eu me permiti acreditar na vitória. Foi o último momento de paz que eu teria por muito tempo. Eles vieram me buscar 3 dias depois. Eu estava na casa de hóspedes de Ethan até então. Ele havia me oferecido depois que eu recuperei Grace, quando eu lhe disse que não poderia voltar para o apartamento que eu havia compartilhado com a Marcos. Sem amarras, ele havia dito, sem expectativas. Você só precisa de um lugar seguro para ficar enquanto resolve as coisas. Eu havia aceitado porque estava sem opções e sem orgulho. A casa de hóspedes era linda. Uma pequena cabana na propriedade dele com 2 quartos e uma cozinha completa, e uma vista de jardins que provavelmente custava mais para manter do que eu ganhava em 1 ano. Grace tinha seu próprio quarto pela primeira vez, pintado de um amarelo suave que me fazia pensar em sol. Por 3 dias eu me permiti respirar. Então a polícia chegou. Eles vieram às 6 horas da manhã. 3 carros com luzes piscando, policiais em coletes à prova de balas como se estivessem esperando um tiroteio. Eles bateram na porta até que eu abri. Grace em meus braços, meu coração já afundando. Lena Marshall, o oficial na frente, ergueu um distintivo. Sim, você está presa por fraude e roubo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eles me algemaram na frente da mãe de Ethan, Diane, que tinha vindo me verificar quando ouviu a comoção. Esta doce mulher de 67 anos, que estava me ensinando a fazer um chá adequado, observou enquanto me levavam como uma criminosa. Eu consegui entregar Grace a ela antes que me colocassem no carro. Ligue para Ethan, eu disse. Por favor, diga a ele o que aconteceu. Diane assentiu, seu rosto pálido de choque, e então a porta do carro se fechou e eu estava sendo levada. Na delegacia, eles explicaram as acusações. Fraude, roubo com base em documentos que mostravam que eu havia roubado $50.000 da herança dos meus pais adotivos 5 anos atrás. Documentos que foram assinados com meu nome. Documentos que eu nunca tinha visto na minha vida. Isso não é verdade, eu disse pela 100ª vez. Eu nunca roubei nada. Eu nem falei com meus pais adotivos em 5 anos. Os documentos dizem o contrário. Os documentos são forjados, assim como as fotografias que foram usadas para levar minha filha. Alguém está me incriminando.
O detetive me olhou com olhos cansados. Ele provavelmente tinha ouvido 1000 criminosos alegarem que estavam sendo incriminados. Você pode explicar isso ao juiz. Eles me colocaram em uma cela de custódia. As paredes eram cinzas. O banco era duro. O banheiro não tinha tela de privacidade. Fiquei lá por horas tentando não chorar, tentando pensar, tentando descobrir quem tinha feito isso e por quê. A resposta veio lentamente, juntando fragmentos de conversas que eu havia escutado, conexões que eu não havia entendido. Rachel e Marcus estavam planejando isso há anos. Os documentos de herança foram o primeiro passo, criados há 5 anos para me cortar da família Carter, para me isolar. Então Marcus, deliberadamente apresentado a mim na festa de Rachel, posicionado para se aproximar, para aprender meus segredos, para estar pronto quando chegasse a hora. Então a gravidez, talvez até planejada para dar desvantagem. Então o relatório do CPS, projetado para tirar minha filha e destruir minha credibilidade. E agora estas acusações de fraude para me colocar na prisão, para garantir que eu nunca pudesse revidar, para ter certeza de que Rachel vencesse de uma vez por todas. Mas por quê? O que eu já havia feito para merecer esse nível de ódio? A resposta veio de uma fonte inesperada. Ethan me tirou da prisão na manhã seguinte. Ele estava esperando quando me libertaram, parecendo que não tinha dormido, sua mandíbula apertada de raiva. Precisamos conversar, ele disse. Eu encontrei algo. Em seu carro, ele me entregou uma pasta. Eu contratei um investigador depois da coisa do CPS. Eu queria entender o que estava acontecendo, o que eu encontrei. Ele balançou a cabeça. O marido da sua irmã é advogado, certo? Sócio da Harper Associates, sim. Por quê? Porque a Harper Associates está atualmente sob investigação federal por lavagem de dinheiro. Eles têm movimentado milhões de dólares através de acordos legais falsos por anos. E adivinha cujo nome está em toda a papelada? Eu olhei para os documentos na pasta. Registros financeiros, transferências bancárias, registros corporativos. E lá, de novo e de novo, minha assinatura, meu nome. Eles têm me usado, eu disse lentamente, as peças se encaixando. Por anos, eles têm usado minha identidade para cometer crimes. Parece que sim. A acusação de roubo de herança, esse dinheiro não desapareceu. Ele foi para uma conta com seu nome nela, uma conta que você nunca abriu. E então foi transferido para uma empresa de fachada conectada ao escritório do marido de Rachel. Eles me armaram para levar a culpa. Eles têm te armado há anos. A conexão com o sistema de acolhimento, sem família, sem recursos. Você era o bode expiatório perfeito. Alguém em quem ninguém acreditaria. Alguém que não poderia revidar. Eu pensei em tudo isso. O documento forjado que me afastou dos Carters há 5 anos. A lenta campanha de distanciamento e crueldade de Rachel. Marcus apresentado no momento certo, a gravidez, o relatório do CPS, as acusações de fraude. Estava tudo conectado, tudo planejado, tudo construindo para este momento em que eles finalmente me destruiriam. Mas eles cometeram um erro. Eles me subestimaram. Preciso encontrar Marcus, eu disse. Ele é o elo fraco. Se eu conseguir que ele fale, que testemunhe sobre o que eles têm feito. Já feito. Ethan sorriu sombriamente. Meu investigador o encontrou escondido em um motel fora da cidade. As dívidas de jogo o alcançaram. Ele está assustado, Lena. Assustado o suficiente para cooperar. Então vamos. O motel era exatamente o tipo de lugar que você esperaria que alguém se escondesse quando a vida estava desmoronando. Pintura descascando, neon piscando, o cheiro de mofo em desespero. Marcus abriu a porta na segunda batida, e eu mal o reconheci. Ele havia perdido o peso. Seus olhos estavam vermelhos e fundos. Ele parecia um homem que não dormia há semanas. Lena. Sua voz falhou. Como você me encontrou?
Eu sou mais inteligente do que você jamais me deu crédito. Posso entrar? O quarto era um desastre. Embalagens de fast food por toda parte. Garrafas vazias. Uma arma na mesa de cabeceira que me fez revirar o estômago. Marcos, o que está acontecendo? No que você se meteu? Você não entende. Ele afundou na cama, a cabeça entre as mãos. Eles me prometeram que seria fácil. Apenas se aproxime de você, fique de olho em você, relate. Eles cuidariam das minhas dívidas. Eu estaria livre. Quem te prometeu? Rachel e o marido dela. Eles disseram que você ia atrapalhar algo grande. Eles disseram que eu só precisava te manter distraída até que eles estivessem prontos. Prontos para o quê? Eu não sei de tudo. Algo sobre o dinheiro da empresa. Eles precisavam de alguém para culpar se as coisas dessem errado. Eles precisavam... Ele olhou para mim e vi lágrimas em seus olhos. Eles precisavam de você, Helena. Você sempre foi o plano, o bode expiatório, a pessoa que levaria a culpa por tudo o que eles fizeram. E você os ajudou. Você os deixou levar nossa filha. Você os deixou me incriminar por fraude. Eu não tive escolha. Eles me possuíam. As dívidas de jogo. Lena, eu devia $40.000 a pessoas que não perdoam dívidas. O marido de Rachel as pagou. Mas isso significava que eu pertencia a eles. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu disse a você, fazia parte do plano deles. Eu deveria ter sentido simpatia. Parte de mim sentiu. Marcos era fraco, estúpido e egoísta, mas também estava preso. Preso em uma teia da qual ele não sabia como escapar. Mas uma parte maior de mim sentia apenas uma determinação fria. Você vai me ajudar, eu disse. Você vai testemunhar sobre tudo. O plano, os pagamentos, os documentos falsificados, tudo. Eu não consigo. Eles vão me matar. Eles vão te destruir de qualquer maneira. Pelo menos assim você tem uma chance. Proteção a testemunhas. Uma nova identidade, uma vida sem dívidas e ameaças pairando sobre sua cabeça. Você faria isso depois de tudo o que eu te fiz? Eu faria isso pela Grace, pela minha filha, aquela que você ajudou a tentar tirar de mim. Eu me inclinei para perto. Você nos deve, Marcos. Você nos deve tudo. E é assim que você começa a pagar. Ele me encarou por um longo momento, então ele assentiu. O que você precisa que eu faça? Marcos falou por 3 horas. Nomes, datas, contas bancárias, locais de reunião. Tudo o que ele sabia sobre o plano de Rachel e o empreendimento criminoso de seu marido. Gravei cada palavra. Então levei a gravação para a detetive Sarah Mitchell, a investigadora que havia sido designada para meu caso de fraude. Eu sei que você acha que eu sou culpada, eu disse, deslizando o gravador pela mesa dela. Mas antes de você se decidir, preciso que você ouça isso. Ela ouviu. Seu rosto passou de cético a interessado, a abertamente chocado. Se isso for verdade, ela disse quando terminou. É verdade, e eu posso provar mais. Registros bancários mostrando dinheiro sendo movimentado em contas em meu nome, que eu nunca abri. Documentos forjados com assinaturas que não correspondem à minha caligrafia real. Um padrão de fraude que remonta anos. Tudo apontando para Harper and Associates. Você entende que eu não posso simplesmente acreditar na sua palavra. Isso precisa ser verificado. Então verifique. Mas enquanto você está fazendo isso, considere isto. Rachel Carter Hayes e seu marido são os que deveriam estar algemados, não eu. Eu sou apenas o bode expiatório conveniente que eles têm preparado por 5 anos. A detetive Mitchell olhou para o gravador em sua mão, olhou para os documentos que eu havia espalhado em sua mesa, olhou para mim. Farei algumas ligações, ela disse finalmente. Não saia da cidade. Eu não saí da cidade. Voltei para a casa de hóspedes de Ethan e segurei minha filha e esperei. As ligações vieram 2 dias depois. Rachel e seu marido haviam sido presos. O FBI havia invadido a Harper and Associates, apreendendo computadores e arquivos e anos de evidências.
Vários sócios da empresa estavam sendo acusados de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração. E as acusações contra mim estavam sendo retiradas. Eu chorei quando a detetive Mitchell me disse: não lágrimas de tristeza, não lágrimas de alívio, algo no meio. Algo que parecia anos de peso finalmente sendo levantados dos meus ombros. Encontramos tudo, disse a detetive. As empresas de fachada, as contas falsas, as assinaturas forjadas. Você estava certa. Eles estavam usando você como bode expiatório, preparando você para levar a culpa por milhões de dólares em atividade criminosa. E Rachel, ela está sendo acusada de conspiração para cometer fraude, apresentar um relatório falso ao Serviço de Proteção à Criança e obstrução da justiça. O marido dela está olhando para 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. O número parecia irreal. E Marcos, ele está cooperando. Nós o colocamos sob custódia protetora, aguardando o julgamento. Ele terá que testemunhar, mas dadas as circunstâncias, o promotor está disposto a recomendar clemência. Eu assenti. Eu não me importava mais com Marcos. Eu não me importava com Rachel ou seu marido, ou a complicada teia de crimes que eles haviam tecido por anos. Eu só me importava com Grace, com o futuro, com a construção de algo novo a partir das cinzas de tudo o que eles haviam tentado destruir. Mas Rachel tinha mais uma carta para jogar. Ela conseguiu fiança. Eu não sei como, dada a gravidade das acusações, mas de alguma forma Rachel convenceu um juiz a deixá-la sair aguardando o julgamento. Ela teve que entregar seu passaporte. Ela teve que usar uma tornozeleira eletrônica. Mas ela ficou livre por cerca de 12 horas. Nessas 12 horas, Rachel executou seu ato final de vingança. Eu descobri quando meu telefone começou a explodir com notificações no meio da noite, mensagens de texto de números que eu não reconhecia, tags de redes sociais de contas que eu nunca tinha ouvido falar, e-mail após e-mail após e-mail. Rachel havia divulgado tudo. Meus registros de acolhimento, que deveriam ser selados por lei. Meu histórico médico de quando eu era adolescente lutando contra a depressão após a morte de meus pais. Todas as fotos embaraçosas que ela conseguiu encontrar, cada momento vulnerável que eu havia compartilhado com ela em confiança, cada segredo que eu havia confiado a ela. Ela havia enviado tudo para todos os meios de comunicação, todos os sites de fofoca, todas as plataformas de mídia social que ela conseguiu encontrar. Pela manhã, toda a minha vida era entretenimento público. As manchetes eram brutais. A namorada do bilionário tem um passado secreto de doença mental. Criança adotiva, problemática, virou caça-níqueis. A mulher que tentou incriminar a própria irmã. Sim, Rachel havia invertido a narrativa. Em sua versão dos acontecimentos, eu era a criminosa. Eu era a única que a havia incriminado. Eu era a mulher louca e instável que havia seduzido um bilionário e destruído a vida de sua irmã por ciúmes. E as pessoas acreditaram. Os comentários eram piores do que as manchetes. Estranhos dissecando meu trauma para entretenimento. Psicólogos de sofá me diagnosticando com base em registros médicos que eles não tinham o direito de ver. Pessoas me chamando de fraudulenta, mentirosa, caça-níqueis, psicopata. Ethan me encontrou sentada na sala dele às 3 da manhã, rolando pelo ódio, incapaz de parar. Lena, ele sentou-se ao meu lado, pegando gentilmente o telefone das minhas mãos. Você precisa parar. Eles me odeiam. Todos me odeiam. Nem todos. Não as pessoas que importam. Ela venceu. Minha voz estava oca. Mesmo da cadeia, Rachel venceu. Ela levou tudo. Minha privacidade, minha dignidade, minha história. Não resta nada. Ethan ficou em silêncio por um momento. Então ele disse algo que mudou tudo. Há tudo. Olhei para ele confusa. Rachel tentou controlar sua narrativa, escondendo-a, ameaçando-a com a exposição. Mas agora tudo está lá fora. Cada segredo, cada luta, cada momento vulnerável. Ela não pode mais ameaçá-la com isso.
Ela não pode usá-lo contra você. Está apenas lá, público, feito. Isso deve me fazer sentir melhor. Deve fazer você perceber que você tem uma escolha. Você pode deixar ela definir sua história ou você pode defini-la você mesma. Eu pensei sobre isso, sobre todos os anos que passei escondendo meu passado, escondendo minhas lutas, escondendo quem eu realmente era. E eu percebi que ele estava certo. Rachel pretendia me destruir com a exposição, mas talvez ela realmente me libertou. Liguei para um jornalista na manhã seguinte, não um escritor de fofocas, uma repórter investigativa de verdade chamada Patricia Sawyer, que havia coberto o escândalo da Harper and Associates para o Tribune. Eu quero contar minha história, eu disse. Tudo. Minhas próprias palavras, meus próprios termos. Todos querem contar sua história agora. A sua é bem radioativa. Eu sei, mas também sei a verdade, e acho que as pessoas merecem ouvi-la. Houve uma pausa. Então Patrícia disse, vou te dar 1 hora. Faça valer a pena. A entrevista foi ao ar 3 dias depois. 2 horas de conversa condensadas em um segmento de 15 minutos que de alguma forma capturou tudo. Falei sobre crescer, sobre perder meus pais, sobre o acolhimento e a sensação de ser indesejada, não amada, descartável. Falei sobre encontrar uma família nos Carters e depois perdê-los para a manipulação de Rachel. Falei sobre Marcos e a gravidez e o terror de ter minha filha levada. E falei sobre sobreviver. Eu não sou perfeita, eu disse olhando diretamente para a câmera. Eu lutei contra a depressão. Eu cresci em um lar adotivo. Eu fiz escolhas ruins em relacionamentos. Eu confiei em pessoas que não mereciam. Eu também sou uma lutadora, uma mãe e uma sobrevivente. Minha irmã queria que você visse minha escuridão. Mas a escuridão é apenas o espaço onde a luz ainda não chegou. Então aqui está minha luz. Eu ainda estou de pé. A resposta foi esmagadora. Em poucas horas, a narrativa começou a mudar. As pessoas estavam compartilhando minha entrevista, compartilhando suas próprias histórias de traição familiar e limpa a garganta, acolhimento e lutas de saúde mental. A hashtag Ela Ainda Está de Pé começou a ser tendência. Eu não era mais uma vilã. Eu era um símbolo. E Rachel, observando de onde quer que estivesse escondida, tinha que saber que havia perdido. Eles a encontraram na fronteira canadense 3 dias depois, tentando fugir do país com uma mala cheia de dinheiro. Ela foi presa sem incidentes e transportada de volta para enfrentar o julgamento. Pedi para vê-la antes que a levassem. A visita foi breve, supervisionada. Rachel sentou-se à minha frente em um macacão laranja, o cabelo por lavar, o rosto sem maquiagem. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída. Eu precisava te ver mais uma vez, eu disse, para me gabar, para te dizer que eu te perdoo. Seu rosto se contorceu em descrença. Eu não quero seu perdão, eu sei. É por isso que estou dando. Não para você, para mim. Você controlou o suficiente da minha vida, Rachel. Meu passado, meus relacionamentos, minha reputação. Estou pegando de volta a última peça, a parte onde eu decido o que carrego comigo e o que deixo para trás. Você é fraca. Você sempre foi fraca. Não, Rachel. Eu sobrevivi ao acolhimento. Eu sobrevivi a você. Eu sobrevivi a perder minha filha e tê-la de volta. Eu sobrevivi a ter toda a minha vida exposta ao mundo. Eu não sou fraca. Eu só cansei de deixar seu ódio me definir. Eu nunca vou parar de te odiar. Eu sei. E eu sinto pena de você, porque enquanto você está sentada em uma cela revivendo tudo o que perdeu, eu vou estar vivendo. Realmente vivendo. Não me escondendo. Não me desculpando. Não fingindo ser algo que não sou. E isso vai te machucar mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Eu me levantei e me virei para a porta. Lena, a voz de Rachel me parou. Por quê? Por que você consegue vencer? Você era o caso de Caridade, a orfanzinha quebrada de quem eles sentiam pena.
Eu era a verdadeira filha deles. Eu deveria ter tido tudo. Eu olhei para ela pela última vez. Você tinha tudo, Rachel. Uma família que te amava, pais que nunca foram embora, um lar que sempre foi seu. Você tinha tudo. E você jogou fora porque não suportava a ideia de compartilhar. Isso não é culpa minha. Essa sempre foi sua escolha. Eu me afastei. Ela gritou algo atrás de mim, mas eu não me virei. A porta se fechou entre nós e acabou. Finalmente, verdadeiramente acabou. 6 meses depois, eu tenho um apartamento novo agora. Nada chique, apenas um pequeno lugar de 2 quartos em um bairro tranquilo com boas escolas. As paredes estão pintadas de amarelo suave, a cor que eu sempre quis. Há fotos de família nas prateleiras, mas não do tipo antigo. Fotos novas, fotos da família que eu escolhi, não daquela em que nasci ou fui adotada. Grace está andando agora, com 13 meses e já tentando correr. Suas pernas gordinhas a levando de um cômodo para outro, enquanto eu a persigo, igualmente aterrorizada e encantada. Ela tem meus olhos e minha teimosia. E ela ri de tudo. Esse som borbulhante e alegre que faz meu coração inteiro expandir. Ela não sabe nada sobre o que aconteceu. Ela não sabe sobre a calçada ou a visita do CPS ou a cela da prisão. Ela não sabe que sua mãe quase perdeu tudo. Tudo o que ela sabe é que é amada incondicionalmente e completamente. E é exatamente assim que deve ser. Eu trabalho como defensora de vítimas agora. 3 dias por semana em uma organização sem fins lucrativos que ajuda mães a navegar pelo pesadelo de relatórios falsos do CPS e batalhas pela custódia. Eu conheço o sistema de ambos os lados. Eu sei como lutar contra ele. Eu sei como é se sentir sozinha e aterrorizada e se perguntar se alguém um dia vai acreditar em você. Eu não consigo consertar tudo. Eu não consigo salvar a todos. Mas eu consigo abrir espaço para a dor delas e apontá-las para recursos e dizer a elas a coisa mais importante. Você não está sozinha. Você pode sobreviver a isso. Não parece agora, mas você pode. Ethan e eu estamos juntos, oficialmente, publicamente, de uma forma que ainda me surpreende às vezes. Não porque ele é rico, embora isso tenha levado tempo para me acostumar. Porque ele é bom, genuinamente, discretamente bom de uma forma que eu não acreditava que existia até que eu o conheci. Ele não tenta resolver meus problemas ou me resgatar das minhas lutas. Ele apenas aparece, me faz café pela manhã, exatamente como eu gosto. Brinca com Grace até ela gritar de tanto rir, ouve quando preciso conversar e senta-se em silêncio quando não preciso. É o que o amor realmente parece depois de um trauma. Eu aprendi. Não grandes gestos, não resgates dramáticos. Apenas alguém lembrando como você toma seu café. Estar presente sem exigir nada, aparecendo dia após dia em todas as pequenas formas que se somam a tudo. Diane, a mãe de Ethan, tornou-se algo como uma avó para Grace. Ela aparece com biscoitos caseiros e conselhos não solicitados, histórias sobre Ethan bebê que o fazem gemer de vergonha. Ela me chama de querida de uma forma que me faz sentir que pertenço. Eu não sabia o que era pertencer até encontrar essas pessoas. Até eu construir esta família do zero, por escolha, das cinzas de tudo o que queimou. Os julgamentos terminaram. Rachel pegou 15 anos. O marido dela pegou 25. Marcos pegou 3 anos. Reduzido por cooperação. Embora eu tenha ouvido que ele foi libertado mais cedo para uma casa de passagem em algum lugar no oeste, eu não penso muito nele. Ele faz parte de um passado que escolhi deixar para trás. Às vezes, tarde da noite, quando Grace está dormindo e o apartamento está silencioso, eu penso naquela mulher na calçada. Aquela que sentou no concreto frio em um vestido azul fino, observando os sapatos caros passarem, perguntando-se se alguém um dia pararia. Ela ainda faz parte de mim. Ela sempre fará. Mas ela não está mais sozinha. Eu aprendi algo passando por tudo isso. Algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 80 anos, recém-órfã, aterrorizada, convencida de que o pior ainda estava por vir.
A verdade é apenas uma arma quando você tem medo dela. Por anos, escondi meu passado, minhas lutas, minha dor. Eu pensei que se as pessoas soubessem sobre os lares adotivos e a depressão e todos os pedaços quebrados da minha história, elas me julgariam, me rejeitariam, me veriam como mercadoria danificada. Mas Rachel expôs tudo e o mundo não acabou. Na verdade, algo inesperado aconteceu. As pessoas viram minha escuridão e responderam com as suas próprias. Elas limpa a garganta, compartilharam suas histórias, suas lutas, sua sobrevivência. E de alguma forma, impossivelmente, encontrei conexão na própria coisa que pensei que me isolaria. Se você está no meio do seu próprio pesadelo agora, eu quero que você saiba algo. O final ainda não está escrito. Quando eu estava naquela calçada em trabalho de parto, sozinha, abandonada pela pessoa que deveria me amar, eu pensei que essa era minha história. Mulher quebrada, final trágico, trágico. Nada além de dor se estendendo para sempre. Mas essa foi apenas a cena de abertura. Você não sabe em que capítulo você está. Você não consegue ver como os fios se entrelaçarão, como a escuridão dará lugar à luz, como as pessoas que te destroem se tornarão a razão pela qual você descobre sua própria força. Então continue lendo, continue lutando, continue exigindo o melhor, porque às vezes a pessoa que você menos espera, incluindo você mesma, é quem reescreve tudo. Estou sentada na minha pequena varanda agora, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Grace está dormindo ao lado, aquele sono profundo e pacífico de crianças que se sentem seguras. Em algum lugar na cozinha, Ethan está tentando fazer o jantar. E com base no alarme de fumaça que acabou de disparar, não está indo bem. Eu rio. É bom rir. Aquela mulher na calçada, aquela que implorou ajuda a um estranho, ela não se foi. Ela ainda faz parte de mim, sempre fará parte de mim. Ela é a prova de que eu posso sobreviver a qualquer coisa, que eu posso desmoronar completamente e ainda encontrar uma maneira de me recompor. Mas ela não está mais sozinha, e você também não. Agora, se histórias como esta falam ao seu coração, tenho um pequeno favor a pedir. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para nunca perder uma história que possa mudar sua perspectiva. Deixe um comentário abaixo e me diga: você já foi traída por alguém em quem confiou completamente? Eu leio cada comentário e suas histórias inspiram o conteúdo que crio. Se esta história te tocou, compartilhe-a com um amigo que precisa ouvi-la hoje. Às vezes, uma única história pode lembrar alguém de que não está sozinho. E se você ainda está aqui no final, deixe um curtir para me avisar que você chegou até o fim. Ajuda mais do que você sabe. Agora, vamos começar. Transição para a história. Eles dizem que Deus não te dá mais do que você pode suportar. De pé naquela calçada, contrações rasgando meu corpo, assistindo pessoa após pessoa me contornar como se eu fosse lixo. Eu pensei que talvez Deus tivesse me confundido com alguém mais forte.